Pronto. Alô. Alô. Já estamos no ar. 19 horas. Hoje. Já são agora 19h01 do dia 19/9/2017. Ok? Eu já vou começando aqui o enunciado. Creio que aos poucos a gente já vai ter o ingresso e a participação de pessoas acompanhando aqui ao vivo. Mas eu já gostaria de me antecipar e já ir dando alguns recados aqui que eu creio que serão úteis, sobretudo para aqueles que assistirão essa live aqui que vai ser feita hoje, depois. Enquanto isso, eu estou sendo só um pouco demorado aqui na minha fala, porque juntamente aqui com a nossa conversa, eu estou me logando aqui e também acompanhando ao vivo no dispositivo celular, de modo que eu possa ter a noção aqui da interação das pessoas que vão chegando e participando aqui aos poucos, tá? Pois então, permitam-me passar aqui uma mensagem essa que já vai entrar como um esclarecimento, tá? Para quem for assistir essa live depois, quando ela já não estiver ao vivo, ok? Eu já quero até, inclusive, cumprimentar aqui o meu amigo Gustavo, que já mandou boa noite, meu amigo querido. Obrigado pela sua companhia aqui, pela sua participação, viu? Inclusive, você está no ao vivo do ônibus indo para casa. Que bacana, meu amigo. Que bom que tem essa possibilidade, tá? Eu vou, inclusive, estimular isso, partindo do princípio que essa seja uma coisa possível de se fazer. Que bom. Legal, espero que seja de bom proveito, viu, Gustavo? Pois então, voltando aqui ao recado que eu preciso dar em relação àqueles que vão assistir posteriormente quando o programa já não estiver mais ao vivo. Veja, essa é uma live, é um programa gravado ao vivo, tá? E ele está sendo gravado hoje, dia 19/9/2017, terça-feira, a partir das 19h. Nós já estamos aqui falando e interagindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em relação às experiências que eu tive anteriormente, em relação a uma live sobre depressão, alguns vão até lembrar, alguns até que participaram, estiveram presentes, eu tive uma interação considerável na live depois de encerrada a gravação. Tá? E aí, nos dias subsequentes, outras pessoas entraram para poder assistir e ver o que foi abordado e comentado. Por favor, fiquem sempre à vontade quanto a isso. Inclusive, esse material aqui, ele é produzido visando essa finalidade. Não só para que a gente trabalhe com uma interação aqui online, com quem deseja participar aqui, como também ficar como um material proveitoso para quem depois quiser poder ouvir com calma e acompanhar. Porém, todavia, entretanto, é preciso dizer que eu tenho uma dificuldade muito grande de poder interagir no depois, ok? Nos dias subsequentes. Acaba que o meu cotidiano ele é muito agitado, ele é muito corrido, e eu fico com essa dificuldade de poder interagir depois. Então, eu percebi que na última live que eu fiz, pessoas lançaram contribuições muito interessantes, perguntas até, descreveram certos dilemas e que, infelizmente, eu não tive a devida ocasião oportuna de responder. Portanto,
A minha pretensão, por exemplo, em cada live que nós vamos fazer, e atente, a minha intenção é agora produzir uma live por semana, cada semana com um determinado tema, ok? Inclusive, conforme... A princípio, eu trabalharei com temas que são as demandas principais do que eu encontro aqui na clínica, tá? E, em nome disso, eu pretendo, na live, as primeiras meia hora, eu vou problematizar o tema que a gente vai trazer, e as últimas meia hora, eu abro espaço para ouvir depoimentos, comentários, dúvidas, e a gente poder aqui criar uma troca ao vivo, online, e que pode servir de benefício para todos os que estão assistindo e os que ainda irão assistir. Portanto, vamos dar ênfase na interação enquanto aqui na gravação ao vivo, mas desde já eu quero pedir desculpa, tá, para aqueles que, assistindo depois dessa data, tendo concluído a gravação ao vivo, podem até se sentir à vontade de comentar e deixar questões e até depoimentos aqui nos comentários. Todavia, eu já afirmo e confesso a minha dificuldade para interagir fora do horário de gravação ao vivo. Ok? Tentarei, mas não posso garantir, tá? Então fica aqui essa informação para que aqueles que me acompanham e que procuram caminhar aqui junto, assistindo e interagindo, não se sintam órfãos nos seus comentários, ok? Então, tendo comentado isso, deixa eu rapidamente cumprimentar um grupo muito bacana de gente boa que está entrando aqui. Eu tenho a boa noite aqui da minha querida Edna Claudino. Que maravilha! Olha só, deixa eu entrar aqui. Alguns recados aqui que eu creio. Deixa eu cortar o áudio. Ok. Era aí que isso tudo aqui está acontecendo ao vivo, gente. Então, vamos lá. Eu aqui. Opa, vamos lá. Seguindo a sequência, olha, eu tenho a boa noite da minha querida Edna Claudino, da minha querida Lorena, que está aqui presente, a Alexandra. Olá, Alexandra, quanto tempo. Que bom tê-la aqui, viu? Fique à vontade. Da querida Nelma também, que há bastante tempo que a gente não se vê, mas a gente interage próximo aqui, tá? Fique à vontade, querida, tá bom? E do meu cunhado aqui, do Júnior, obrigado por estar prestigiando, viu, meu amigo? Espero que a gente possa ter boa ocasião de interagir juntos aqui, tá? Então vamos em frente. Hoje a intenção é a gente falar sobre um tema, muito comum, sobretudo numa fase em que aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, você liga a televisão e o que mais se veicula são notícias de morte, sequestro, explosão, assassinatos, assaltos, covardias, né? E numa vida tão corrida, agitada, e a gente tendo que atender a tantas demandas e tantas frentes, a gente acaba tendo dificuldade de gerenciar esse sentimento, o sentimento do medo. Isso sem falar nas bagagens que a gente já carrega em relação a vivências do passado, onde vivemos traumas e experiências desconfortáveis, exclusivas sobre nós, e que produziram registros, e que produziram marcas, e que deixaram os seus efeitos na nossa maneira de interpretar e vivenciar a vida. Portanto, nesses 30 primeiros minutos relativo a esse tempo que nós vamos passar juntos aqui,
Pretendo estar com vocês até às 8 horas da noite, vamos ter aqui uma horinha de papo. Eu gostaria de falar com vocês acerca desse sentimento, do sentimento de medo. E muito daquilo que nós vamos conversar acerca desse sentimento, ele terá a devida aplicabilidade, para outras dimensões da vida. Porém, eu vou procurar aqui me resumir e me deter nesse assunto aqui, porque eu creio que fazendo aí uma live por semana, a partir de agora, toda terça-feira às 19 horas, você vai ver aí os anúncios que serão produzidos no decorrer da semana, a gente vai discorrendo acerca das demais situações, ok? Então vamos lá. Para a gente entender o medo, eu gostaria de convidá-los a pensar a partir de uma perspectiva de energia, ok? A forma como sentimentos, pensamentos, imaginações, sensações e intuições emergem para a consciência tem a ver com a quantidade de energia que está investida sobre elas. Antes de entrar aqui online, numa das últimas chamadas que eu fiz via vídeo, postadas aqui tanto na fanpage quanto lá no meu mural, eu convidei a gente a imaginar no exemplo da questão financeira. Por exemplo, imagina você com todo o seu orçamento financeiro e você desloca ele totalmente para a direção de um determinado objetivo específico, como, por exemplo, a compra de um carro. E dependendo do rigor com que você desloque o seu orçamento para a realização dessa finalidade, você vai acabar ficando desassistida ou desassistido de outras dimensões e setores da sua vida. Como, por exemplo, vai acabar faltando para você cuidar da casa, vai acabar faltando para você cuidar da família, às vezes vai acabar faltando até para você cuidar de você mesmo. Pois então, transportando essa ideia para a questão psicológica e transportando a ideia da questão financeira orçamentária para uma ideia de energia, a energia também, quando investida unilateralmente, apenas numa modalidade da expressão e do funcionamento da nossa psique, todos os demais modos de expressão da nossa psique vão acabar ficando deficitários e tudo na nossa vida vai acabar funcionando a partir daquela modalidade de funcionamento que recebeu um investimento exagerado e unilateral da nossa energia psíquica. Sim, porque, por exemplo, o medo, que é o tema do qual nós estamos falando aqui, quando sobrevalorizado e sobreinvestido de uma energia psíquica exagerada, ele começa a tomar conta da imaginação, ele começa a tomar conta dos pensamentos, que é uma outra modalidade de funcionamento psicológico, ele começa a tomar conta das sensações, ele começa a tomar conta da intuição, ele começa a tomar conta do seu discurso, ele começa a produzir efeitos secundários, todos eles girando em torno desse núcleo essencial que passa a se fazer o pivô da sua vida psíquica. É essa unilateralidade do investimento energético da nossa psique numa direção única de expressão que acaba tirando os recursos dos demais modos de funcionamento da nossa psique, de tentar reequilibrar o sistema de funcionamento psicológico.
E é geralmente aí que a produção de sintomas se torna tão plural, nas mais diversas direções, que é o momento em que a maioria visualiza e constata a necessidade de procurar algum tipo de ajuda, né? Portanto, levando em consideração essa perspectiva de uma economia da libido, tá? Porque libido é o termo mais psicologizado daquilo que eu estou chamando aqui de energia psíquica, levando em consideração toda essa questão sob essa perspectiva de uma economia da libido, quando o medo se torna exagerado, isso quer dizer que você está com um investimento unilateral da sua energia numa modalidade única de funcionamento, desprezando todas as outras demais modalidades. Porém, aí viria a pergunta: Felipe, quais são essas outras modalidades psicológicas dos quais a gente dispõe e que seriam úteis nesse momento para a gente produzir um maior equilíbrio no nosso sistema de funcionamento psicológico? Vamos lá. Na perspectiva junguiana, Jung entendeu que a consciência se utiliza de 4 funções específicas para reconhecer e se orientar diante do mundo, diante da realidade externa. Quais são essas 4 funções? Sensação, pensamento, sentimento e intuição. Sim, nem de longe, isso dito pelo próprio Jung, nem de longe, essas quatro funções encerram a totalidade do funcionamento psicológico, mas para efeitos didáticos e daquilo que pode ser plenamente constatável no cotidiano da clínica e numa observação básica do nosso funcionamento psicológico, essas 4 funções se destacam. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção justamente para isso, porque, para além das funções, Jung também identifica 2 atitudes básicas da consciência na interação com a realidade, que é a atitude extrovertida e a atitude introvertida. Porém, eu não queria entrar no âmbito das atitudes, porque o que eu quero falar é acerca dessas 4 funções, dessas 4 ferramentas disponíveis na operacionalidade da nossa vida psicológica, onde a saúde recomendaria um equilíbrio mínimo na utilização dessas funções. Pois então nós temos disponível o pensamento, nós temos disponível o sentimento, nós temos disponível a sensação e nós temos disponível a intuição. Nisso, eu gostaria de chamar a atenção que Jung também destaca o fato de que o pensamento e o sentimento são 2 funções que operam eminentemente na consciência. E a sensação e a intuição são funções que têm a sua raiz lá no inconsciente. Portanto, quando a gente fala de medo, a gente pode estar falando ora de um sentimento, nós podemos estar falando ora de uma sensação. Se nós estamos falando de um sentimento, então nós estamos falando de algo que está passível de ser manipulado conscientemente. Se nós estamos falando de sensação, então nós estamos falando de algo cuja origem a gente não consegue manipular, porque afinal é inconsciente. Ora, quando a gente passa por uma experiência traumática, onde uma das repercussões produz um sentimento de pavor, geralmente o registro traumático afeta o nosso inconsciente. E isso, inevitavelmente, afeta as nossas sensações. Logo,
a partir de determinados eventos traumáticos, a gente começa a ser invadidos na nossa consciência por sensações de medo, de natureza irracional, a revelia do que a nossa consciência gostaria de sentir, mas é justamente nesse momento que a gente acaba se embolando e, ao invés de tentarmos administrar, entender e organizar aquela sensação dentro da consciência, a gente se rende, abaixa a guarda e alimenta aquela sensação, tornando ela um sentimento assumido na consciência. Quando isso acontece, então aí a gente começa a investir uma carga de energia psíquica exagerada em cima de uma determinada modalidade de funcionamento. E aí a gente despreza a modalidade do pensamento, a gente acaba diminuindo o investimento energético sobre a modalidade da intuição, e a gente acaba, na verdade, sequestrando todas essas funções para funcionarem e se desdobrarem, influenciadas e conduzidas em nome de uma modalidade só, ou seja, o medo. E é aí que é o grande problema. Isso porque, no cotidiano aqui do consultório, quando a gente começa a tentar se embrenhar no matagal oculto daquilo que está por trás de um sentimento avassalador e que domina o comportamento do sujeito, no que diz respeito ao tema do medo, o que a gente vai encontrando é uma indiferenciação entre o que seja pensamento, entre o que seja intuição, entre o que seja sensação e o que seja sentimento, porque parece que vem tudo num pacote só, sob a chancela do medo. E um dos trabalhos iniciais, pelo menos do meu procedimento psicoterapêutico, é a gente começar a realizar uma diferenciação mínima entre essas funções, para que a gente possa delas mesmas se aproveitar para começar a restabilizar o sistema psíquico. Pois então, quais são os desdobramentos na prática que o medo, uma vez contagiado e dominado todo o nosso sistema psíquico, produz do lado de fora nos nossos comportamentos? E aí vamos lá. Nós temos os transtornos fóbicos ansiosos. O que seria o transtorno fóbico ansioso? O transtorno fóbico ansioso é quando um determinado objeto ou coisa provoca um objeto ou coisa ou lugar, provoca um pavor de uma tal natureza que esse pavor leva o sujeito a um estado de tensão tal que entra secundariamente no quadro patológico a ansiedade. E o sujeito começa a sofrer por antecipação, principalmente quando ele se vê na eminência de se encontrar com aquele objeto, coisa, pessoa ou lugar que provoca nele esse tipo de animosidade. Então temos aí os transtornos fóbicos ansiosos, que é aquela ansiedade produzida pela tensão em relação à possibilidade do sujeito entrar em contato com aquilo que lhe causa pavor. Ok? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que tenha desenvolvido um verdadeiro pavor de andar de carro, quando, de repente, a família inteira se mobiliza a fazer uma determinada viagem e, consequentemente, isso já leva a pessoa a concluir que viajar implica em utilizar o carro,
já essa associação que remete ao sujeito à possibilidade de ele ter que entrar em contato justamente com aquilo que ele tem pavor, gera nele um estado de ansiedade tão grande que ele começa um verdadeiro sofrimento, uma verdadeira tortura interna antecipatória antes mesmo de a viagem acontecer. Esse é o quadro típico do transtorno fóbico-ansioso. Um outro desdobramento seria a agorafobia, hoje em dia muito comum, que nada mais é do que a fobia dos ambientes públicos, daqueles locais onde você encontra uma grande concentração de pessoas. Agorafobia, ágora vem do termo grego ágora, de praça, né? E unido ao termo fobia, fobia, porque praça, as ágoras gregas eram um local de reunião de pessoas, de reunião de público. E hoje, nessa vida tão apertada, tumultuada e compartilhada com inúmeras pessoas numa condição espacial muito apertada, muito próxima, o acontecimento de determinados eventos podem acabar gerando certos reflexos na nossa vivência emocional que produzem pânico, que produzem pavor. E isso, às vezes, não necessariamente atrelado a algum evento traumático. A própria situação em si, às vezes, gera na pessoa sensações desconfortáveis, de sufocamento, asfixia, o que também vai gerando um quadro ansiogênico e desestabilizando a pessoa dentro daquele cenário. Nós temos as fobias sociais muito mais típicas no público adolescente, que nada mais é do que aquele profundo constrangimento em se comunicar em público, aquela profunda desconfiança que a sua simples exposição já será ocasião para ele passar algum tipo de vergonha ou de constrangimento, o que hoje tem sido uma das principais razões de o jovenzinho se afastar do convívio social e privilegiar o mundo virtual, o Second Life, onde ele não precisa de uma exposição desconfortável diante do grupo social de convivência, e, por outro lado, permite ele expressar os seus sentimentos, amenizando o desconforto de quem sabe passar por algum tipo de vergonha ou de constrangimento. Nós temos as fobias específicas. As fobias específicas são aquelas referentes a um tipo de pavor voltado para um endereço específico. A aracnofobia, o pavor por aranhas, a claustrofobia, que é a fobia, que é o pavor extremamente intenso que uma pessoa sente de se ver dentro de um ambiente fechado, sem possibilidade de fuga, né? E, por último, nós também encontramos, como um derivado desse tema que nós estamos tratando aqui, o transtorno do pânico. Né? O transtorno do pânico, ele nada mais é do que a somatização no corpo de um estado de apavoramento. O fato é que a origem do transtorno do pânico não necessariamente está ligado a um quadro de medo. Ele pode ter sido deflagrado por um estado de estresse, ele pode ser deflagrado por um estado de ansiedade, e ele pode ter sido deflagrado por um trauma de natureza diversa. Todavia, o escopo
escopo geral da operacionalidade do transtorno de pânico funciona sob a perspectiva e o conteúdo do medo. Porque a partir de determinadas sensações no corpo, o sujeito entra num desespero tal que a sensação dele é que ele vai morrer, e é justamente essa ideia que provoca o desespero. E é justamente o desespero que lança o combustível para retroalimentar o processo inteiro do transtorno do pânico, né? Então não deixa de ser também um tema pertinente a esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui. Enfim, levando em consideração tudo isso, tratar do medo é um trabalho de se rever crenças, certezas, pressupostos no modo como o sujeito lê e interpreta a si mesmo e a realidade, tanto quanto trabalhar na diferenciação, nas diferenciações das funções psíquicas que nós dispomos para reconhecer e nos orientarmos diante da realidade, tais quais nós citamos anteriormente. Todavia, falando de uma maneira resumida, obviamente, porque o tempo é curto e não nos permite maiores aprofundamentos, mas eu não poderia encerrar essa breve reflexão sobre esse tema sem também entrar nesse ponto que nós estamos aqui. Falando de maneira resumida, o contraponto daquilo que nos ajuda ao entendimento que vai nos convidar para fora desse modus operandi amedrontado e apavorado é a fé. Sim, é a fé. Agora, o que eu estou querendo dizer por fé aqui? Será que eu estou agora trazendo uma conotação religiosa para o que nós estamos conversando? Não necessariamente. Para além do significado bíblico-religioso que a fé tem, eu gostaria hoje aqui de explorar a sua conotação psicológica. O que eu particularmente estou querendo dizer por fé? Ora, um dos caminhos para a recuperação dos condicionamentos que o medo vai produzindo na nossa maneira de sentir e perceber a vida e, consequentemente, nos nossos comportamentos, por que eu estou dizendo que é a fé, esse contrapeso? Porque a fé é a única atitude exclusiva dos seres humanos e que permite ao sujeito a se decidir por um comportamento na direção contrária do que os instintos e os sentimentos estejam determinando. E dependendo do nível de condicionamento que o medo tenha produzido na maneira de sentir e experimentar a vida de uma pessoa, para ela se recuperar desses condicionamentos, ela vai precisar passar por essa fisioterapia da alma, recondicionando pensamentos, administrando imaginações e desobedecendo às imposições ditatoriais das sensações. Baseado em quê? Baseado numa análise consciente e movida pelo bom senso da realidade. Logo, baseado numa análise consciente, movida pelo bom senso da realidade, o sujeito atribui fé àquilo que ele entendeu e, remando na contramão do que ele está sentindo, ele vai lá e age. Inclusive tem uma frase que se tornou aí muito popular no Facebook, dessas frases de Facebook,
e que eu estou lembrando agora e parece que segue muito na direção da ideia que eu estou querendo aqui transmitir, quando ela diz assim, se chegar, algo mais ou menos assim, se chegar diante de um desafio e você tiver medo, vai com medo mesmo. É mais ou menos por essa direção. Só que esse tipo de comportamento, ele é exclusivo apenas aos humanos. Por quê? Porque, por exemplo, um discurso desse não faria a menor razão de ser para uma pantera, para uma girafa. E por quê? Porque eles são criaturas e animais condicionados aos próprios instintos. E não há nada neles que os levem a transcender disso. Portanto, se eles têm medo, eles correm. Se eles têm fome, eles comem. Se eles têm raiva, eles atacam. Mas ao humano existe uma prerrogativa a mais, para além dos instintos, e que traz para ele a possibilidade de, se tiver que ser, contrariar os instintos em favor de uma consciência superior e mais adequada da realidade. Todavia, isso a gente faz pela fé. Pela fé no quê? Naquilo que você entendeu como sendo saudável. E essa é a terapia daqueles que procuram controlar, contornar e amenizar a magnitude que o sentimento de medo assumiu na própria vida delas. Porque se deixar, quanto mais o sujeito se comportar na direção dos próprios medos, mais os medos crescerão, ao ponto de chegar, no caso de determinadas situações que eu particularmente já me deparei, de a pessoa não conseguir sair nem do próprio quarto, refém das próprias imaginações, desfrutando de um medo imaginário tal que a simples possibilidade, a simples situação de ele pensar na possibilidade de entrar em contato com aquilo que lhe causa pavor, provoca um sentimento de tensão e de ansiedade que ele vai procurando evitar aquela situação para conseguir relaxar. E isso vai tornando o mundo dele cada vez menor, cada vez mais estreito. E é aí que se forma o presídio. Sim, perdão, de um sentimento que visa preservar e acaba aprisionando e sequestrando um sujeito em um mundo cada vez mais apertado, reduzido e limitado, fazendo atrofiar dentro desse próprio sujeito uma série de potenciais para a vida. Amigos e amigas, a reflexão é basicamente essa. E agora, embora eu tenha até extrapolado um pouco o tempo aqui da reflexão que eu me comprometi a trazer, mas como também eu até então não vi nenhuma questão ou comentário sendo aqui lançado, comentário que eu digo é no sentido de alguma pergunta, da descrição de algum depoimento, eu particularmente fui passando adiante. Se não tiver, eu vou tomar a liberdade, porque, meus amigos, eu não tenho a menor dificuldade de falar. Então, eu tomo por ocasião de ir trazendo aqui mais aspectos em relação a esse tema, que, sinceramente, caberia uma enciclopédia, entendeu? Em relação aos múltiplos desdobramentos e situações e significados que esse tema envolve. Porém, todavia, eu queria abrir o espaço agora, e agora eu vou ficar atento aqui às mensagens. Caso alguém se sinta à vontade para escrever aqui para a gente algum depoimento, seja de alguma situação que tenha deflagrado um processo de pavor com o qual a pessoa não esteja sabendo lidar, e, obviamente, se sinta à vontade, né, de poder compartilhar, ou até algum depoimento de superação também,
É uma das possibilidades. Agora vamos lá, eu já estou vendo que nós temos aqui um primeiro comentário da minha amiga querida Vânia, onde ela perguntou: fobia tem cura? Sim, Vânia, fobia tem cura. É possível curar a fobia. Agora é importante a gente lançar uma reflexão aqui. É possível curar a fobia, mas sem que se tenha a pretensão de anular o sentimento de medo. Sim, porque eu já me deparei com situações onde determinados quadros fóbicos causavam transtornos tão desconfortáveis e desconcertantes para a vida da pessoa, que isso foi produzindo na pessoa um certo sentimento de preconceito e ressentimento em relação ao sentimento de culpa. O sentimento de medo, ok? É o sentimento de medo. O que, consequentemente, passou a levá-la a admirar excessivamente pessoas corajosas, por vezes até impulsivas, e que tinham um comportamento completamente contrário ao dela, mas possivelmente caracterizado por certos exageros, ao mesmo tempo que a leva a tratar os seus sentimentos sob uma perspectiva moral, se autodepreciando por ela sentir o que sente. E é esse tipo de configuração que acaba produzindo um certo ressentimento da pessoa em relação ao sentimento do medo. E às vezes ela procura uma espécie de cura para a fobia, levando com ela a expectativa de que ela nunca mais vai sentir medo. E isso é um ledo engano. Porque todo o trabalho de psicoterapia minimamente sensato na direção de trabalhar um quadro fóbico, o melhor resultado, mais bem sucedido, vai levar a pessoa a um equilíbrio no modo como ela lida com o sentimento de medo, mas não a uma anulação desse sentimento. Porque uma anulação do sentimento de medo remete a pessoa a um outro quadro patológico, que é um quadro praticamente suicida. Mas cura tem, repito, não no sentido de anular o sentimento de medo, mas no sentido de torná-lo passível de ser administrado pela consciência. Ok, minha amiga? Consegui te responder? Se sim, a gente vai se falando, você vai descrevendo aqui. Eu agora quero pegar a questão que a minha amiga querida Inês trouxe. A depressão seria algum tipo de fobia? Pode ser que sim. Só que aí eu precisaria de mais dados históricos e de personalidade e do contexto como um todo, para a gente primeiro entender se é a partir da depressão que a fobia foi gerada, ou se foi a partir de um quadro fóbico que a depressão foi desencadeada secundariamente. O fato é que as duas juntas podem caminhar de maneira extremamente sintonizadas, que é o que a gente na psicopatologia chama de comorbidade, né? Que é a coexistência de dois quadros patológicos distintos, né? Agora, a depressão, como sendo um quadro caracterizado pelo retraimento de energia, e um retraimento de energia que acarreta para o quadro comportamental e emocional do sujeito sensações como desânimo,
cansaço, fadiga, menos-valia, sensações de incapacidade, incompetência, que começam a produzir estigmas sobre a autoestima do sujeito. Sim, levando em conta esse tipo de quadro depressivo que caracteriza a depressão, por vezes a fobia ela entra como uma espécie de braço secundário de uma percepção adoecida sobre si mesmo. Sim, porque patrocinado pela depressão como a causa principal, o sujeito tem uma perspectiva tão negativa acerca dele mesmo, dos seus próprios potenciais e capacidades, que ao se defrontar com determinados desafios e situações, ela simplesmente deflagra um quadro fóbico. Não porque ela não teria capacidade de lidar com aquilo, ou porque aquilo tenha gerado algum trauma nela anteriormente, mas porque o próprio olhar dela é tão negativo para ela mesma que ela se vê diante de um verdadeiro pavor de sequer se expor àquele tipo de situação. Então, minha amiga Inês, é possível sim de a fobia atuar como comorbidade junto com a depressão e vice-versa. Minha amiga, de coração, espero tê-la respondido nessa questão, ok? E aí, agora eu vou ter aqui também a participação da minha ilustríssima amada, que está aqui participando comigo também, e eu creio que esse é um tema muito proveitoso para a gente discutir e debater aqui sempre da melhor maneira possível. E a Michele, ela está dizendo, dizem que a melhor forma de curar a fobia é sempre enfrentando a situação. É verdade? Eu diria sim e não. Porque não se tem como se lançar a esse tipo de iniciativa sem que isso primeiro não venha acompanhado de um outro desdobramento tão importante quanto essa etapa, que é a de o sujeito enfrentar os seus próprios fantasmas. Quando eu recebo aqui no consultório pessoas com esse quadro fóbico, eu geralmente explico que o trabalho geral da terapia que nós vamos desenvolver vai se desdobrar, resumidamente falando, em duas etapas básicas. A primeira delas é a gente acender a luz. Como assim acender a luz? Sim, a gente precisa... Ninguém arruma um quarto bagunçado com a luz apagada, com um verdadeiro breu dentro do quarto. Para a gente arrumar aquele quarto e colocar cada coisa no seu devido lugar e não tirar coisas que já estão no lugar fora do seu lugar, a gente precisa acender a luz. Terapeuticamente falando, o que isso significa? Significa a pessoa primeiro entender como que aquele sentimento que hoje domina o comportamento dela se desdobrou e chegou ao ponto que chegou. Ela precisa acender a luz. Porque senão a gente vai ficando assim com aquela ideia de que eu sou assim, eu sempre fui assim, não tem jeito não, eu sou assim mesmo. E quando a pessoa chancela determinada característica como reconhecendo e fazendo parte da sua própria identidade, aí não tem psicologia, religião que resolva o negócio. Porque a própria pessoa olha para aquela característica e diz, eu sou assim. Então, para a gente quebrar um pouco um certo sentimento de familiaridade que a pessoa tem com aquele sentimento, a gente precisa investigar o endereço dele. Como ele se construiu, como ele se formou. É aí que a gente vai lá analisar a história de vida familiar da pessoa, as convivências que ela teve, as vivências traumáticas.
Por vezes ela esteve na convivência de pessoas extremamente amedrontadas, apavoradas, e que transmitiu a ela via convívio essa mesma arquitetura mental e emocional. Então, isso é só um dos exemplos, porque tem uma possibilidade imensa de possibilidades e de formas e de maneiras de um quadro fóbico se formar na nossa vida. Depois desse entendimento, depois de acender a luz, aí sim, a melhor forma de curar a fobia é sempre enfrentando a situação. Porque se você partir para enfrentar a situação, se você partir para confrontar os seus próprios fantasmas, sem ter tido a devida conscientização de como eles se formaram e por que eles estão ali, vai existir uma probabilidade incrível de você se arvorar a esse tipo de iniciativa e logo, logo voltar atrás. Desanimar, ou quem sabe até se apavorar ainda mais. Né? Por isso é que quando você fez a pergunta, eu respondi sim e não. Porque, de fato, essa proposta, ela cabe sim numa determinada etapa do processo terapêutico. Mas ela não pode acontecer divorciada de um entendimento sobre a raiz e a natureza de como esses sentimentos evoluíram para esse patamar disfuncional em que eles se encontram na vida da pessoa hoje. Ok? Também espero ter respondido da melhor maneira possível. E aí eu tenho aqui o comentário da minha saudosa amiga Elisete Alves. Olá, Elisete, um grande abraço, viu? Obrigado por você estar aqui acompanhando. Boa noite, meu amigo. Parabéns pelos vídeos que estão nos ajudando muito. Que bom, Elisete. Obrigado pelo feedback positivo e que traz ânimo e motivação para a gente. Tá? E aí eu tenho aqui o meu amigo Gustavo, que ele volta aqui com uma questão. Vamos ver aqui a questão do Gustavo. A fobia pode ser consequência de um quadro de transtorno de ansiedade? Sim, Gustavo, pode ser. A fobia pode ser um quadro decorrente de um transtorno de ansiedade. Na verdade, o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é o sofrimento antecipado relativo àquilo que não aconteceu. Mas para esse sentimento ser produzido, isso passa pelo viés de uma espécie de medo do que ainda não aconteceu, de medo do desconhecido, de medo daquilo que não está passível ao controle e ao domínio do sujeito. Sim, é nesse sentido que a ansiedade pode ser a linha principal produtora de uma comorbidade na direção de um quadro fóbico. Isso porque, por exemplo, uma pessoa que vai discursar em público, ela nunca discursou em público. Todavia, o modo ansioso com o qual ela lida com boa parte dos desafios e situações que ela lida na vida, ao se deparar com esse desafio, com essa novidade, com essa proposta que o remeterá ao desconhecido, sim, ele pode, em contrapartida, acabar desenvolvendo um quadro fóbico. Porque a ansiedade que vai ser gerada, produzindo tensão e desconforto, tortura e pensamentos obsessivos de maneira tão intensa no sujeito, relativo a essa possibilidade de exposição pública, onde ele imagina a possibilidade de passar vergonha, de ser depreciado, de ser rejeitado, o desconforto é tão grande
que a expectativa extremamente negativa e desconfortável da possibilidade de um evento acaba sendo um registro traumático, marcante e negativo da pessoa, e aí se estabelece um quadro fóbico. Porque a possibilidade de entrar em contato com uma situação, pessoa ou coisa foi algo que no imaginário dela foi vivenciado com tanto sofrimento que aquilo dali acaba deflagrando um sentimento fóbico em relação àquela situação, objeto ou coisa. Então, de uma certa forma, Gustavo, sim, a ansiedade e a fobia estão profundamente conectados. Seja a fobia que gera um quadro ansiogênico, porque toda vez que o sujeito se aproxima da possibilidade de entrar em contato com aquilo que lhe causa pavor, o deixa extremamente ansioso, né? Seja pelo modo ansioso de o sujeito se portar e de se conduzir diante dos desafios, das tarefas e das situações da vida, que a expectativa produzida por determinadas situações que estão para acontecer, que ainda não aconteceram, vão produzindo um sofrimento e um desconforto tão grande que isso pode deflagrar um quadro fóbico da pessoa em relação àquilo ao qual ela acaba criando uma expectativa muito sofrida e dolorosa. Então, de fato, são quadros muito associados, sim. Ok? Então, no mais, minha gente, eu vi aqui meu amigo Ricardo. Ricardo, um beijão para você, meu amigo. Obrigado pela sua companhia aqui, viu? Fico muito feliz. Mando um beijão para a Ana, a minha amiga. Que Papai do Céu abençoe aí você e a sua família, meu amigão. Legal. E ele colocou aqui, está sendo muito produtivo. Felicidades. Obrigado, meu amigo Ricardo. E aí é isso. Gente, eu creio que as questões foram feitas na medida do nosso tempo regulamentar. E graças a Deus eu consegui manter a minha fala também dentro desse período, né? Porque o combinado foi a gente ir até as 20 horas e faltam 2 minutos para tal. Então, com isso, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês. Quem não conseguiu pegar desde o início, por favor, veja principalmente a primeira parte, onde eu procuro conversar, esclarecer e tentar falar um pouco, ainda que resumidamente, porque o tempo não permitiu muito, mas com um pouco mais de detalhes sobre esse assunto tão extenso, que é o medo. E depois também, se você desejar, veja as perguntas. Foram perguntas muito pertinentes e que eu acho que trouxeram acréscimos muito relevantes aqui para a nossa reflexão. Então, se você entendeu que foi bom, compartilhe também com amigos, convide para as próximas lives que nós faremos. Agora, toda semana, toda terça-feira, às 19 horas, eu procurarei estar aqui trazendo um novo tema, levando sempre em consideração os temas mais relevantes daquilo que eu lido e interajo aqui no cotidiano da clínica. E você entendendo que seja válido, que seja importante, compartilha com os amigos, chama aqui para a página, curte a página, dá um apoio, vamos divulgando, para que a gente estenda esse benefício a outras pessoas também, ou a quem sabe a quem está precisando, porque esse é o objetivo, essa é a finalidade. Gente boa, muito obrigado pela companhia, um beijo no coração de todo mundo e vamos juntos. Valeu, gente querida, um grande abraço.